O maior IPO de 2023 aconteceu esse mês e foi o de uma empresa da qual você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que agora vai entender o que precisa a respeito dela. Cafeína tá no ar. Olá, o Cafeína tá começando. O sino bateu e fez história em 2023 em Wall Street e não foi na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, mas sim na Nasdaq, a bolsa que é conhecida por abrigar as maiores empresas de tecnologia do mundo. Quem fez o IPO no dia 15 de setembro foi a Army. Já conhecia? Foi uma estreia com o pé na porta. Logo no primeiro pregão, as ações subiram 25%. A empresa, no primeiro momento, tinha sido avaliada em pouco mais de 54 bilhões de dólares. No fim do dia, já valia 65 bi. As ações passaram de 51 dólares, o valor do IPO, para mais de 63 dólares. Em um dia. Dá para perceber que o pessoal ficou animado com a companhia, né? Mas quem é essa tal de Army? O que é que ela faz? A Army é uma empresa britânica de chips. Ela projeta a tecnologia que está dentro de quase todos os smartphones do mundo. Fora isso, computadores, data centers e também carros elétricos são clientes da empresa. Para você ter uma ideia, a Apple e a Amazon compram os produtos vendidos pela Army. Imagina ter Apple e Amazon como clientes. E pelo visto essas empresas também confiam no potencial da Army, porque algumas delas participaram do IPO. Fora a Apple, a Intel, a Nvidia, a respeito da qual a gente fez um Cafeína recentemente, e a Samsung reservaram ações da Army. Eles foram, digamos assim, investidores âncora da estreia da empresa de tecnologia. Do outro lado, a Army está atrelada ao SoftBank, o banco japonês que é conhecido como um dos maiores investidores do mundo em empresas de tecnologia e unicórnios. O SoftBank é o investidor dos sonhos de muita startup. Escolhe a dedo as companhias de tecnologia onde coloca o seu capital. E ao investir, passa ao mercado uma espécie de chancela de qualidade. Só não vamos mencionar aqui o caso da WeWork, né, que foi um dos maiores fiascos da história pouco antes do seu IPO e que, aliás, tem uma série sensacional chamada We Crashed com Jared Leto e Anne Hathaway. Vale a pena assistir essa história. Enfim, dessa vez, agora, ao que tudo indica, os japoneses acertaram em cheio. Eles têm 90% da empresa e lucraram uma fortuna. Vale a gente mencionar que a Army já havia sido listada, mas o SoftBank fechou o capital dela em 2016 pela cifra de 32 bilhões de dólares. O valor dobrou nesses últimos 7 anos. Com a alta no primeiro pregão, com todas as empresas envolvidas no IPO e com o hype da inteligência artificial, tem muita gente com os olhos brilhando para comprar ações da Army. Em entrevista à Reuters, alguns especialistas foram um pouco cautelosos, mencionando que a companhia pode oferecer certos riscos para os investidores pessoa física que pretendem entrar nela com o seu investimento, com o seu patrimônio. Primeiro ponto, a maior parte dos IPOs, mesmo os grandes, tem retorno negativo depois da sua estreia. Tem muito gestor por aí que tem os dois pés atrás com companhias que acabaram de estrear justamente por conta disso, dessa estatística. Isso que você está vendo na tela agora é um quadro mostrando alguns grandes IPOs que aconteceram nos últimos anos, entre eles Airbnb e DoorDash. Perceba que a primeira coluna colorida mostra o retorno em relação ao preço do IPO. Dessas 9 empresas da tabela, só 2 estão com preço atual maior do que o do IPO, Airbnb e Snowflake. O resto, tudo no vermelho. Segunda coluna colorida mostra o retorno para quem comprou no primeiro dia de negociação dos papéis na máxima daquele pregão. Surpreendentemente, quem comprou chegou tarde para a festa. Nenhuma dessas empresas está hoje com valor de mercado acima do preço da high do primeiro pregão. Mesmo o Airbnb, que valorizou 111% em relação ao preço do IPO, está no prejuízo para quem comprou o papel no primeiro pregão quase 3 anos atrás. Se serve de alento, o ponto positivo nisso tudo é que 8 das 9 empresas dessa lista tiveram um retorno maior do que o S&P 500 desde o seu IPO. Essa é a última coluna. Tá certo que foi um período particularmente ruim para o mercado de ações, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Mas o resultado é que teria sido melhor guardar o dinheiro no colchão do que investindo na high do primeiro dia de negociação de qualquer uma dessas grandes empresas que fizeram o IPO recentemente. A poupança, que é um desastre como investimento, né, pelo custo de oportunidade, porque você poderia ganhar bem mais com risco igual ou até menor, teria sido um oásis perto do investimento nessas ações no dia da estreia dos papéis na bolsa. Entre os motivos para essas quedas pós-IPO está o fato de que os IPOs costumam ter prêmios para as ações. Os donos das empresas, no caso da Army, o SoftBank principalmente, não são bobos, né? Eles podem vender os papéis em momentos bons para eles, quando há uma forte valorização. Agora,
O que abriu a janela foi o hype das IAs. Eles viram as ações do setor avançando sem parar, como no caso da Nvidia, e falaram, opa, a gente pode fazer um cash out e fortalecer a empresa. Então, é bem normal que as entrantes, as estreantes na bolsa tenham valuations considerados caros. É muito comum também as companhias fazerem planos de marketing para ajudar a bombar o preço logo no começo, né? E a ARM também fez isso. Ela é uma empresa pouco conhecida, né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Ela atua diretamente com outras companhias, não é uma empresa de produto final que vai direto para o consumidor. Outra questão é que, como a oferta teve a participação de grandes players, é uma pequena porcentagem das ações que está disponível para os investidores de varejo. E aí entra a questão da liquidez. O IPO da ARM ofertou menos de 10% das ações da companhia e boa parte está com empresas. O que sobra não é muito. E aí as negociações ficam mais baixas e a volatilidade mais alta, né? Um pequeno spike na demanda pode jogar o preço para cima e um pequeno momento de venda pode fazer com que o preço caia. Do lado positivo, a ARM está sim exposta ao hype da inteligência artificial. É bem possível que ela veja o seu faturamento, o seu lucro crescerem ano a ano, já que vende produtos que são usados pelas companhias envolvidas no setor, justamente nesse bom timing. Tem analista que aposta que a receita líquida da ARM pode crescer mais de 30% até o ano que vem por conta dessa questão. Daí o valuation pode ficar mais atrativo e as ações subirem ainda mais. Outro ponto importante é que como a companhia acabou de se tornar aberta, ela tem poucos dados disponíveis, né? Quase nenhum banco está cobrindo a ação ainda. A nossa equipe mesmo procurou bastante as informações a respeito dela, mas não achou tanta coisa assim. Empresas de capital fechado não têm a necessidade de tornar os seus dados públicos como as abertas têm. E aí não tem informações como faturamento total, margem, projeções da própria ARM e por aí vai em muita abundância. Leva um tempo para se ter todos os dados necessários para fazer uma avaliação de qualidade mesmo, né? Enfim, tem os lados positivos, como de estar no meio do setor de IA, exatamente nesse momento em que tudo está bombando, mas também tem essas incógnitas, né? O prêmio, a questão da liquidez. Mas agora você já sabe quem é a ARM, quais são seus clientes, onde ela atua e também um pouco mais sobre o cenário que fez os preços dessa companhia saltarem tanto assim logo na estreia. Muito obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado deste programa, tenha aprendido alguma coisa com ele. Se aprendeu, deixa aí o seu like, também se inscreve no nosso canal Invest News. Valeu e até o próximo programa. Tchau!